Jornal improvisado, que passa notícias muito antigas pro trabalho de geografia. Após os conflitos mundiais do século XIX, o mundo se dividiu em vários polos de comércio, com disputa concentrada entre Reino Unido, França, Alemanha, Japão, Estados Unidos e Rússia. O mundo também foi dividido em dois polos políticos e militares. O bloco socialista, cujo principal país era a União Soviética, e o capitalista, cujo principal era os Estados Unidos. Isso iniciou uma corrida armamentista, que só terminou em 1991, com a queda do Muro de Berlim e o fim da União Soviética. Terrorismo. Em diferentes períodos históricos, o terror foi utilizado para se obter o poder ou para se manter nele. Movida muitas vezes por radicalismo político e religioso, as ações terroristas utilizam-se especialmente de atentados violentos contra dirigentes políticos e a população civil, geralmente com a finalidade de conseguir publicidade para seus objetivos políticos. Um caso muito expressivo ocorreu em 11 de setembro de 2001, quando 4 aviões com passageiros foram sequestrados. 2 deles tiveram suas rotas alteradas para atingir o World Trade Center, em Nova York, onde além de ser sede de várias grandes empresas, era também um dos maiores símbolos do país. Outro avião atingiu o Departamento de Defesa dos Estados Unidos, o Pentágono. O 4º avião caiu na Pensilvânia após os passageiros tentarem retomar o controle da aeronave. Com a população assustada, o governo americano identificou o responsável, o líder saudita Osama Bin Laden. Osama foi treinado pela CIA e teve papel importante na derrota soviética no Afeganistão no tempo da Guerra Fria. A partir de 1990, Bin Laden passou a demonstrar crescente satisfação com as ações dos Estados Unidos, entre elas a forte presença desse país na Arábia Saudita, sua terra natal, e a posição estadunidense favorável a Israel nos conflitos com os palestinos. Depois de viver refugiado por quase 10 anos, o líder saudita foi localizado e morto por militares americanos em maio de 2011. Os atentados de 11 de setembro de 2001 alteraram completamente o cenário político internacional, resultaram numa escalada sem precedentes da força militar dos Estados Unidos no mundo. Uma das consequências diretas foi o aumento das despesas militares desse país. Banco Mundial. O Banco Mundial surgiu na mesma época do FMI e também é uma agência especializada da ONU. Inicialmente chamado Banco Internacional para a Reconstrução e o Desenvolvimento, foi o principal agente financeiro dos parceiros em reconstrução após a Segunda Guerra Mundial. São organizações internacionais regionais. Com frequência, as pessoas se unem quando possuem um interesse comum. Com os estados ou países acontece algo similar. Unem-se buscando obter um benefício comum, como promover a integração econômica, desenvolver o comércio com outros grupos de países, garantir e defender a segurança de seus territórios e populações. As organizações internacionais regionais podem juntar países de um mesmo continente, um só continente, escala continental, de parte dele, escala subcontinental, ou mesmo de diferentes continentes, intercontinental. Essa organização resulta de tratados internacionais intergovernamentais ou multilaterais. Isso é assinado por governos de vários estados. Isso depende de qual organização participam, pois objetivos variam, podem ser de ordem política, social ou cultural. Uma ação da Comunidade dos Países de Língua Portuguesa, CPLP. A CPLP é um exemplo de organização internacional regional em que o Brasil participa. Criada em 1996, tende a reforçar a presença dos Estados-membros no cenário internacional, promover as ações de cooperação entre eles em diversas áreas. É formada por 9 países de língua portuguesa: Angola, Brasil, Cabo Verde, Guiné-Bissau, Guiné Equatorial, Moçambique, Portugal, São Tomé e Príncipe e Timor-Leste.